Eu cheguei na seguinte opinião, que certas produções cinematográficas que são vendidas como chocantes, controversas, nem todas elas merecem esse título, na minha opinião, né? Tudo que eu vou falar aqui é questão de opinião. Mas muitas produções cinematográficas que se vendem por um conteúdo supostamente controverso, chocante, né, que não é para todo mundo, eu acho que muitas não merecem esse título. Muitas vezes é apenas marketing, é apenas campanha, né? Tudo para chamar atenção, tudo para atrair audiência. Claro que existem sim filmes que fazem parte dessa lista, né? Existe uma ampla lista, se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma ampla lista de filmes, produções cinematográficas que realmente têm o seu conteúdo chocante, né? Que foram banidas, censuradas em vários países devido ao seu conteúdo gráfico, devido ao conteúdo da própria história, da própria narrativa. Às vezes o filme não tem aquelas cenas tão violentas, tão chocantes, mas o conteúdo do texto, né? O que a narrativa traz, muitas vezes é sim perturbador, né? Então, são várias e várias produções que merecem estar sim nessa lista, né? Só para citar alguns exemplos: Holocausto Canibal, Saló ou Os 120 Dias de Sodoma, né? A Serbian Film talvez seja um dos que está ali no topo, né? Da lista de de várias listas que fazem, né? De filmes considerados perturbadores, controversos, né? Então, a Serbian Film e os outros que eu citei sempre estão ali no topo da lista. Então, esses sim merecem o status de serem produções que devem ser vistas com cautela, porque sim, o conteúdo é forte, o conteúdo é polêmico, é perturbador, né? Mas agora outros, muitas vezes eu acredito que seja apenas uma jogada de marketing para atrair público, para atrair atenção, né? Não que seja completamente, não tenha alguma coisa ali que vá causar um choque, vá causar um impacto, pode ter. Mas algumas, muitas vezes, não merecem esse status, né? Daí eu não sei. Daí eu falo por mim, né? Eu não sei se é porque eu já vi vários filmes que tem esse conteúdo mais chocante, mais pesado, né? Que realmente cumpre essa cartilha. Não sei se é porque eu já vi vários que certas produções, quando eu vou ver que era pra me causar aquele impacto, não conseguiram causar, né? E o filme que eu trago aqui agora, que estou comentando, é justamente um exemplo disso, né? É um filme que durante anos, até hoje, é vendido como uma produção considerada controversa, perturbadora, por causa das suas imagens fortes, né? Pelo seu conteúdo impactante. Então, ele é um filme que até hoje é, ele é vendido, sabe? Ele está presente na lista aí das produções mais perturbadoras da história do cinema, né? No caso é o filme As Fitas de Poughkeepsie, que se eu não me engano esse é o nome, né? Um nome bem complicado mesmo. Eu vou deixar a imagem aí para quem não conhece, né? Porque eu não sei pronunciar muito bem, mas eu só sei que recentemente eu vi, né? Pode ser que, como eu falei, eu já vi tanta produção que tem um conteúdo muito mais impactante, muito mais forte. Pode ser que eu esteja desensibilizado, né? Mas eu lembro que eu vi esse filme pela primeira vez, eu era muito novo, eu era muito jovem, né? Ele é um falso documentário, né? A proposta dele é ser um falso documentário sobre um serial killer que gravou vários vídeos, né? Várias imagens em fita de vídeo. Ele fez uma série de gravações em fita de vídeo, onde ele capturava suas vítimas, né? E realizava uma série de torturas, tanto físicas quanto psicológicas, né? Então, coisas realmente tenebrosas. Então, a proposta do filme é ser um falso documentário, né? Um falso documentário comentando sobre o caso, né, em torno desse serial killer e apresentando algumas imagens, algumas gravações supostamente feitas por ele, né? Então, a proposta é interessante, né? Vender como um falso documentário. Eu já vi alguns filmes que se vendem como supostamente reais, mas são falsos documentários, ou então filmes que se vendem como baseado em fatos reais, mas tem muito mais ficção do que realidade ali. E alguns eu vi são até muito bons, né? E ele se vende por isso, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, eu era muito mais novo, né? Era uma época que eu me impressionava fácil, que me chamava mais atenção. E me surpreendeu. Eu me lembro que na época me deixou, sim, muito impactado. Agora, revendo esse filme recentemente, sei lá como foi, como eu falei anteriormente, né? Pode ser que por eu já ter uma bagagem de filmes com uma carga muito mais forte, muito mais pesada, né? Eu saí um pouco decepcionado depois de anos que eu vi esse filme, né?
revendo ele recentemente, saí decepcionado, né? Porque sim, ele é um filme que é bem feito, né? É um filme que ele tem uma produção cuidadosa até, né? O conjunto das imagens, no geral, são bem feitos, né? Com a intenção de causar um impacto pelo conteúdo chocante, pela violência, né? Mas em alguns momentos, várias dessas imagens, né? Principalmente nos momentos que mostram as gravações feitas pelo serial killer, né? Da história, muitas me pareceram, sei lá, meio forçadas, você entendeu? Uma atuação meio ruim, né? Muito artificial, com exceção de uma cena que é talvez uma das cenas mais famosas do filme, que se vendeu muito por essa imagem, né? Que o serial killer, sem dar grandes spoilers, ele tá com uma máscara, daí é mostrado em primeiro plano a vítima dele ali, toda amarrada, só olhando, ele vindo lá do fundo, né? Vindo engatinhando, rastejando. Então, com exceção dessa cena que eu realmente achei impactante de verdade, no geral, a maioria das cenas ali não me causou. Eu esperava sair impactado, né? É um conteúdo forte, é um conteúdo impactante, mas eu esperava ser mais surpreendido, você entendeu? Eu esperava realmente, como eu falei, em alguns momentos parece um negócio meio é, amador, né? Mal atuado, mal feito, né? Em alguns momentos, né? E era pra ser uma reação exatamente o oposto do que eu estou falando, né? Mas enfim, depois de tantos anos vendo esse filme, é, o sentimento que eu tenho é isso, decepção, né? Esperava mais, né? Me fez refletir que, caramba, a primeira vez, quando eu era mais novo, me surpreendia fácil. Eu saí muito mais impactado, você entendeu? E agora, revendo ele recentemente, depois de tanto tempo, é um filme que, no geral, né, pela proposta ali, é competente, é bem feito, né? Mas, honestamente, eu esperava muito mais, sabe? Então, o misto que ficou foi de decepção, de tédio, né? Em alguns momentos eu me senti entediado, com exceção dessa cena que eu descrevi, que eu mencionei, né? Que realmente é forte, é impactante, me causou essa sensação. No geral, depois de anos revendo esse filme, o sentimento é esse, de decepção, de tédio, de qualquer coisa. Talvez seja justamente por isso, sabe? Depois de ver tantas e tantas obras com um grau de realismo maior, né? Me convenceu mais. Esse filme, no final, me deixou com esse sentimento, né? Eu não sei vocês, né? Mas é a minha opinião, né? Depois de tanto tempo, só compartilhando, né, essa minha visão, esse foi o meu sentimento com essa obra, né? Que até hoje está ali no topo das produções mais controversas e chocantes do cinema, e para mim foi um filme ok, apenas ok. É isso.